erro, as ocorrências disciplinares graves concentrar-se-iam no núcleo restrito de escolas, não estou em erro, 7%. Mas nós temos estudos também recentes sobre as situações que, curiosamente, foram excluídas do registro para o Ministério de Bullying. Um estudo muito recente, de 2007, que eu aqui tenho, provavelmente conhecerá, de certeza conhece, das doutoras Sónia Pedroso Gonçalves e Margarida Matos, que apontam para números de violência verbal e física interpares nas escolas muito substanciais. Nós temos aqui... Posso completar a sua ideia? É que se esse é um estudo de vitimação e este não é um estudo. E segundo, aquilo que a professora Margarida Gaspar de Matos diz é que, face a 6 ou 7 anos atrás, quando este estudo foi feito pela primeira vez, não houve aumento significativo. Exato, mas isso, aliás, vai ao ponto que eu lhe queria dizer, que é o facto de o interesse sobre a violência nas escolas ser recorrente. Antes de vir para aqui, até nos últimos dias, fui ver aos arquivos de imprensa e nós temos quase todos os anos, ou com um intervalo de 2 anos, uma erupção de casos de violência mediática. Em julho ou junho de 2000 tivemos um número da revista do Expresso em que se mostravam estatísticas alarmantes em que 70% a 80% dos alunos já tinham sido confrontados, ou pessoalmente, ou com colegas, com situações de violência. Há uma célula de reportagem também que a RTP passou, da jornalista Mafalda Gameiro. É também a verbal, é também a simbólica, é tudo mais. Como? E nós estamos nos Estados Unidos. Nós estamos nos Estados Unidos. A grande diferença que nós temos em relação aos Estados Unidos é exatamente o facto de esta violência ainda estar contida dentro de alguns limites pela não vulgarização do uso de armas. Porque isso seria então dramático. Mas, para nós contextualizarmos um pouco isto, indo ao encontro do que o professor José Gil estava a dizer, o sistema educativo atravessa uma crise no que lhe chamam a autoridade. O conceito de autoridade é muito vago, confunde-se com o de poder, algumas vezes chamam a autoridade pelo reconhecimento a uma coisa que será carisma, que é completamente diferente, mas tudo bem. Agora, nós temos que nos lembrar que isto não surgiu do nada. E, no meu caso, gosto muito de identificar o primeiro Estatuto do Aluno. Este Estatuto que existe agora não é o primeiro. O primeiro é de 98. É o Decreto-Lei 270 de 98. E só para nós percebermos... Revista em 2002. Que é revista em 2002, exatamente, para... E agora em 2008. Agora? O de 2002 transforma e corta muito do que foi esse malfadado Decreto-Lei 270 de 98, que tentou introduzir nas escolas mini-sistemas judiciários. Ou seja, dentro das escolas passou a haver quase toda a tramitação de um procedimento judicial normal. Aquilo era um perfeito caos. Portanto, era ouvido o aluno, era ouvido o professor, era ouvido as partes todas envolvidas, uma espécie de mini-tribunais. Isto é curtinho, mas só para ter a ideia da concepção que está por trás desse decreto. Estes decretos normalmente têm uns preâmbulos autojustificativos que são muito divertidos de ler. E só para percebermos aquilo a que normalmente chamamos o eduquês, mas chamamos sem perceber bem exatamente o que é, porque o eduquês não é o discurso das ciências da educação, nem é o discurso da psicologia. O eduquês é uma coisa diferente. E eu vou ler aquilo que acho que são 2 parágrafos de eduquês, aplicado, neste caso, ao Estatuto do Aluno. Reconhece assim que no período da sua formação e numa dinâmica de construção gradual da sua personalidade e de formação de caráter, as crianças e os jovens não constroem espontaneamente a sua identidade social, antes dependendo largamente do apoio que lhes seja proporcionado por adultos conscientes no seu papel de educadores. Assim, em cada escola, a regulação da convivência e da disciplina deve ser devidamente enquadrada numa dimensão relacional e temporal concreta que torne em consideração o respectivo contexto, por forma a assegurar a plena consensualização das regras de conduta na comunidade educativa. Olha, não percebi nada, mas está bem. Agora, era isso, imagine, é isso? Mas, só um momento. Agora, imagine que isto é de distribuição obrigatória às famílias e aos alunos. Eu percebo o que aqui se quer dizer. Claro, temos que meter um explicador, mas atenção, isto esteve em vigor 4 anos, com uma tramitação esse já não está, felizmente. Foi revisto, felizmente, em 2002 e foi aligeirado. O novo retoma exatamente este curso. Ou seja, nós agora estamos a discutir algo que tem 10 anos. Essa desagregação da autoridade e da centralidade da construção de regras na escola começou há muito tempo. Mas o novo tem mais sanções punitivas do que o anterior, ou não? Pelo contrário, são revogadas várias sanções.
Aliás, uma das questões que eu gostava de ver esclarecidas, porque o Secretário de Estado, Walter Lemos, insiste em dizer isso, é que este novo estatuto dá mais poder às escolas e aos alunos. Eu gostava que ele me dissesse em que artigo isso acontece, porque são muitos os que são revogados e, por exemplo, dilui-se por completo a autoridade do Conselho de Turma, porque perante determinados ilícitos, quebras de regras, a decisão pode-se ficar atribuída apenas ao diretor executivo. Muito bem. João Sebastião. É verdade que o Estatuto do Aluno não ajuda nada, no fundo é isso? E que este eduquês minou a autoridade e o reconhecimento dessa autoridade nas escolas durante muitos anos? Que uma grande parte, tirando alguns utilizadores informados do termo eduquês, a esmagadora maioria dos outros confunde eduquês com pedagogia. O que é um erro grave, porque ninguém acredita que nas escolas seja possível ensinar sem saber pedagogia, não é? Que é um termo que caiu um bocado em desuso, mas sem saber ensinar não se ensina. E essa é uma questão fundamental. E também há quem confunda nesta conversa educar com domesticar. Há gente que acredita que alguma vez é possível ter os alunos sentados, quietinhos e muito direitinhos, e que isso existiu em algum passado mítico lá para trás,